De acordo com o pensamento midiático, tipo Wikipédia, e com o pensamento médico dominante, a serotonina seria uma molécula que promoveria bons sentimentos e, no limite, seria uma molécula da felicidade. A verdade é exatamente o contrário, uma vez que se faça uma pesquisa científica sem o preconceito do senso comum médico. Aí vai se descobrir que a serotonina, na verdade, é uma molécula indesejável do ponto de vista de circulação no nosso corpo. A serotonina tem a capacidade de inibir a respiração celular e inibir a circulação do oxigênio no ambiente celular. Ela também é um vasoconstrictor, exatamente tem esse efeito de inibição do oxigênio por conta dessa capacidade. A serotonina é uma molécula produzida fundamentalmente no intestino. 95% dessa produção da sua produção no nosso corpo vem do intestino. Apenas 1% do cérebro. Se uma pessoa receber uma dose excessiva de serotonina, ela vai apresentar os mesmos sintomas de quem tem um tumor carcinóide no intestino. Então ela vai apresentar suor, diarreia, náusea, ansiedade e um pouco parecido com o sintoma da enxaqueca. Em alguns casos. Tanto assim que em alguns lugares se usa medicação antisserotonina para tratar a enxaqueca. E no limite, uma dose maior promove uma doença cardiovascular. Então, por outra vez, já foi demonstrado que a pessoa com hipotireoidismo ela tem uma produção de serotonina aumentada. Portanto, longe de ser uma molécula da felicidade, ela é produzida em situações de doença. A serotonina é produzida a partir do triptofano, que é uma molécula abundante em alguns alimentos, e ela é mais produzida quanto mais o intestino fermenta, quanto mais forte, mais abundante é a flora bacteriana, e, portanto, há alimentos que promovem a produção de serotonina, como é o caso das fibras que fermentam, da própria pectina e, portanto, de grãos, cereais e pães integrais, assim por diante. Então, são alimentos que promovem a produção e circulação da indesejável serotonina. O estrogênio aumenta a serotonina. Como a gente sabe do efeito tóxico do estrogênio, é fácil de deduzir que a serotonina, por ser produzida pelo estrogênio, ela seguramente é uma molécula que está na categoria das moléculas tóxicas. A serotonina estimula o intestino delgado e inibe o intestino grosso. Então, o aumento dela tem efeito sobre o trânsito intestinal. O seu nome químico é 5-hidroxitriptamina. Portanto, ela não chega a ser um hormônio, ela é uma amina ativa, tem múltiplos efeitos no nosso organismo, a maioria deles indesejáveis. Ela inibe, se for oferecida para determinados animais por um tempo, ela inibe comportamentos e cria um estado de ansiedade e de tendência à hibernação quando o animal tem essa possibilidade. Os antidepressivos, como se sabe, eles aumentam a serotonina no corpo. A propaganda em torno deles oculta esse lado sombrio de que ela é um inibidor da respiração celular. E, por outro lado, quando a gente falou que alimentos como fibras que fermentam e produzem irritação intestinal, flora bacteriana, irritação intestinal, isso resulta no aumento do cortisol, que aumenta a absorção de serotonina para o sangue e de endotoxinas. Então, a própria presença abundante de bactérias no intestino termina gerando uma reação em escala que lá na ponta aumenta a serotonina circulante no sangue. E ela produz efeitos lesivos no cérebro. Esse áudio curto, ele somente levanta o problema, alerta para o problema, que já foi vastamente estudado,
Vou colocar 3 citações bibliográficas, uma delas fundamental, porque traz mais outras, mas esse áudio tem sentido de alerta, porque a comunidade médica brasileira e o senso comum popular continuam repetindo aquele pensamento midiático de que a serotonina seria uma molécula desejável e traria felicidade, bons sentimentos, etc, etc. E não passa de mais uma lenda médica. Preciso que as pessoas do setor se debrucem sobre os artigos científicos incontáveis produzidos, mostrando que nós não queremos a serotonina circulante e que algumas doenças são produzidas por excesso de serotonina.